A Ieda falava do déficit zero, que na verdade ela poderia, a gente pode traduzir o seguinte: foi um governo zero. Ela falava de déficit zero, o governo dela foi zero. Não tem realização em nenhuma área, a não ser na corrupção. Foi isso. Foi essa a experiência dos tucanos do Rio Grande do Sul. Mas eles destruíram o Estado. Nós perdemos receita, a arrecadação do Estado caiu, a atividade econômica do Estado caiu, ela desestruturou o serviço público, e agora esse é o nosso principal desafio: recuperar a capacidade financeira do Estado do Rio Grande do Sul. Porque, e aí de novo, aqui os companheiros sabem, quando a gente assume as prefeituras, e foi isso que aconteceu aqui em São Leopoldo, a primeira tarefa de todos os companheiros do governo e do prefeito Vanazzi foi recuperar a capacidade da cidade de investir. E foi isso, foi buscar recursos em Brasília, foi captar investimentos. É a mesma coisa no Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma situação muito ruim do ponto de vista das condições financeiras. Mas, mesmo assim, nós estamos tratando com respeito e com dignidade o tema do salário do magistério, que é a principal categoria de trabalhadores e trabalhadoras do governo do Estado, a maior e principal. Da mesma maneira, temos o desafio de fazer concurso público para o magistério, para a brigada militar. Nós temos o desafio, então, de criar as condições econômicas para poder trabalhar com a agricultura familiar, com o ensino técnico profissionalizante. E aqui está presente o Fritz, que é um dos nossos diretores da Suepro, e nós temos este desafio, que ele não é pequeno. Nós temos que enfrentar temas como o da previdência do serviço público. Que é isso? Hoje, nós pagamos por um brigadiano e por uma professora, mas nós pagamos salário integral de 25 mil, de 30 mil, para alguns beneficiados do serviço público. Não dá. Isso não dá. Nós nunca teremos uma sociedade justa, igualitária, se a gente levar para frente e não combater injustiças, distorções graves, como esta, de quem agora já quer subir para o teto de 30 mil, dizendo que o salário de 24 mil é pouco. Setores do serviço público. Nós temos que ter uma defesa intransigente do serviço público, da estabilidade, da prestação de serviço, da boa qualidade do serviço. Mas nós temos um desafio gigantesco pela frente. Isso não é um problema só do Estado do Rio Grande do Sul, quando eu falo aqui das finanças do Estado do Rio Grande do Sul. Este é um problema que nós ainda não resolvemos no governo federal. Eu falava do sucesso do governo Lula, mas nós temos brutais desafios, e este é um desafio. Nós deveríamos ter um regime de previdência com regras iguais a todos e todas cidadãos deste país. Então é impossível continuar governos estaduais, que inclusive têm setores como o da Justiça Militar no Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça. Para 2 dúzias de bacanas ganharem salários de 30 mil, se aposentarem para o resto da vida com salário de 30 mil. Essa conta é paga e será paga pela sociedade. É uma conta que é paga tirando o dinheiro da educação e da saúde. Quando eu falo isso, eu falo de mudanças estruturais que a gente ainda tem de desafio para o futuro. Eu não falo para privatizar a Previdência, é o contrário. É para a gente tirar o sucateamento da Previdência do serviço público. Nós não podemos ter privilégios na estrutura pública. Por quê, gente? Por que eu falo deste aspecto? Porque é normal que a direita combata a política, a mídia. Porque para os grandes grupos econômicos, se o povo não acreditar na política, é muito melhor. Não acreditar nos políticos é muito melhor. Vamos lembrar que foi o povo acreditando em si, na política, no presidente Lula, que a gente começou a mudar esse país. Foi o povo acreditando e participando da política que a gente começou a ter crescimento econômico, transformações fundamentais no país, criando programas das mais variadas áreas, fazendo o país se desenvolver e fazendo o quê? O povo acreditar em si, acreditar no futuro e ter oportunidades de futuro. É por isso que esse país é outro. É porque o povo acreditou em si, é porque o povo resolveu influir em quem seria governo. E mais, como é que a direita combate a política, desacreditando a política? Por quê? Porque fica mais fácil privatizar serviços públicos,
fica mais fácil criar programas que vários países adotaram, como por exemplo, nós, ao mesmo tempo que temos o Sistema Único de Saúde no Brasil, que ele tem problemas, que ele precisa melhorar, mas ele é importantíssimo, porque sem ele o povo não teria saúde, não teria hospital. Outros países resolveram privatizar. Então, essa disputa política que nós temos e continuaremos tendo é que tipo de governo o país vai ter e o Rio Grande do Sul vai ter. Portanto, a nossa expectativa, gente, é de que aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos para um período como foi o governo Lula. Se a gente teve a experiência e não quer nem lembrar do governo da Ieda, nós estaremos construindo nesses próximos 4 anos um governo que fará com que o Estado tenha políticas públicas de qualidade, valorize a educação, aumente a eficiência e o serviço na área da segurança, melhore os serviços de saneamento básico, de outras tantas áreas que nós precisamos. Mas, qual é, neste cenário, o papel do parlamento, dos deputados, assim como dos vereadores? Qual é o nosso papel? O primeiro papel é que a gente faça a luta, a defesa e faça as conquistas dentro da Assembleia daquilo que são as iniciativas do governo Tarso Genro. E aí nós já estamos tendo combate. Um dos primeiros combates que nós estamos tendo foi e está sendo no caso do saneamento básico. Como para vários municípios privatizar o serviço da água dá um monte de dinheiro, não só para a empresa que privatiza, mas para alguns agentes políticos, prefeitos, etc., que vão privatizar a água, tem um processo de combate na Assembleia Legislativa, nos municípios e pela imprensa, de ataque à Corsã. Eles sucatearam o serviço da Corsã, não investiram nos últimos anos da Corsã, e agora em várias cidades, os deputados da direita, algumas grandes empresas querem privatizar a água. O resultado disso, todos nós conhecemos. O serviço de telefonia e de energia elétrica, quando foram privatizados, eles garantiram o quê? Garantiram um processo de um contrato de muito lucro para as empresas e, nos próprios contratos de delegação deste serviço, de quase nenhuma obrigatoriedade pela qualidade do serviço prestado.